Bíblia não é um conto de fadas e nem as suas histórias são desconexas. Antes mesmo de Adão pecar, Deus já tinha um plano de redenção para o homem. Desde Abraão, o pai da fé, passando por Isaque e o seu sacrifício não consumado, por Jacó, que lutou com um anjo, e por José, que sonhou os sonhos de Deus, até Moisés, que libertou o povo do cativeiro do Egito e assim se formou a nação de Israel, Deus já tinha um plano. E tantos outros heróis da fé se passaram: Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Jó, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos. E a salvação foi anunciada por Isaías, e ele disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a salvação então veio através de Jesus, e ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas ele também disse que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. O próprio Deus disse: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Paulo disse: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E Jesus ainda disse: amai o próximo como a si mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os mansos, os puros de coração, os que choram, porque eles serão consolados. Se você quer entender o plano de salvação, se você quer ser um ceifeiro e cumprir o ide do Senhor, se quer aprender a amar o próximo como a si mesmo, se quer ser um bem-aventurado, conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. A escola bíblica dominical é um ótimo caminho para isso. Escola Bíblica Dominical, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Boa noite, irmãos. Uma noite de paz para todos os irmãos. Uma noite abençoada. Deus possa nos orientar neste culto, nesta quarta-feira, 7 de abril. Vamos estar todos atentos, porque Deus tem um recado muito especial para nos falar nesta noite. Com certeza é para abençoar a sua vida. Depois de orar, depois de preparação do estudo, Deus vai falar aos nossos corações, às nossas vidas. Aqueles também que nos acompanham nas redes sociais, sejam muito bem-vindos, familiares, amigos, irmãos de outras igrejas, de outras denominações, não importa, importa que você esteja com o seu coração aberto, para que Deus fale ao seu coração nesta noite, através da sua palavra. Vamos continuar orando, irmãos, pelos enfermos da nossa igreja. A irmã Nair está internada na UPA, vamos orar também pelos seus familiares. Vamos também, irmãos, lembrar, nesta oportunidade, de orar pelo Leonardo. Ele é parente da irmã Gabriela, também está doente, e eu gostaria que os irmãos estivessem orando também por eles. Também vamos orar, meus irmãos, pelos familiares, pastores, esposas, irmãos das igrejas batistas da Associação Litorânea. Gostaria que os irmãos estivessem orando por esses irmãos também. Hoje, meus irmãos, nós estamos dando abertura oficial do mês da Escola Bíblica Dominical. Então, abril é o mês que nós dedicamos à abertura da Escola Bíblica Dominical, o mês da Escola Bíblica Dominical, quando teremos a oportunidade de falar aos corações, às pessoas, demonstrar a Bíblia, a revista e orar juntos com pessoas. Então, vamos dinamizar este mês da Escola Bíblica Dominical. Cada crente fazendo a sua parte da melhor maneira possível, das formas melhores que existem, mas não vamos deixar de falar de Cristo e de testemunhar das maravilhas do Senhor. O tema, meus irmãos, desta noite, do nosso estudo, é muito interessante.
Escola Bíblica de Férias e Escola Bíblica Dominical. Duas escolas que marcaram a nossa história. Esse é o nosso tema da noite de hoje. Que Deus, então, possa nos abençoar e daqui a pouco a gente volta. anunciando ao mundo os feitos do Senhor, ao Criador dos céus, que é digno de louvor, glória e majestade, tributai ao Senhor, plenitude de alegria, na presença do Senhor, faça a terra se alegrar, ao som de júbilo e louvor, som de adoração.
Senhor, plenitude de alegria na presença do Senhor. Faça a terra se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. Contai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas da majestade e da glória do Senhor. Faça a terra se alegrar ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando de Cristo a salvação. Contai aos povos e nações sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas da majestade e da glória do Senhor. Da majestade e da glória do Senhor. Da majestade e da glória do Senhor. Oh, 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 EBF, Escola Bíblica de Férias, e Escola Bíblica Dominical. Duas escolas que marcaram a nossa história. Quero começar, meus irmãos, fazendo algumas perguntas. Quantos irmãos participaram de EBFs quando pequenos? Não importa a idade. Quantos que estão participando deste encontro já participaram de uma EBF? Quantas EBFs os irmãos então já participaram, já se envolveram de uma forma ou de outra? Quantos irmãos se decidiram em uma EBF? Ou conhece algum irmão ou irmã que se converteram em EBFs? Ou até mesmo quando crianças, né? De que forma isso aconteceu? Em algum momento isso aconteceu na vida de alguma criança. Muito bem. Quantos irmãos participaram trabalhando ou ajudando na preparação de EBFs? Quantos irmãos? Então eu creio perfeitamente que muitos irmãos ajudaram, muitos que são líderes hoje tiveram a oportunidade de começar lá ajudando de alguma forma na Escola Bíblica de Férias. Então, irmãos, eu acredito em uma boa EBF, em uma boa Escola Bíblica Dominical. E creio eu, meus irmãos, posso lhes afirmar que a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. Embora que nós temos no nosso meio algumas igrejas que estão abolindo a Escola Bíblica Dominical. Só tem mesmo o culto de domingo à noite. E, às vezes, a EBD acontece em algum dia da semana. Isso realmente é fato, né? Algumas igrejas têm a EBD em diversos dias da semana, às vezes um dia só, e outras igrejas têm vários grupos que até mesmo caminham junto com os pequenos grupos. Então, meus irmãos, com as orações e com o apoio da igreja, com o envolvimento dos irmãos em alguma área de ação, esse trabalho ele é de Deus. Isso significa que das crianças aos adultos, a EBD funciona. É uma área de aprendizado e de evangelização
para os nossos visitantes e os nossos amigos. Então, a escola bíblica dominical, ela não é somente ali para o estudo da lição, propriamente dito. O professor, ele há de aproveitar aquele momento, aquela oportunidade para falar de Cristo, para testemunhar de Cristo, através do estudo, ou até mesmo através de uma circunstância. Uma pergunta. Surge uma pergunta no grupo e aquele professor tem a oportunidade, então, de evangelizar. Quando retornarmos de forma presencial, faremos uma campanha para que cada irmão traga pelo menos um visitante para a EBD, parente ou não, vizinhos, alguma pessoa amiga que você gostaria de ser evangelizada ou visitar a igreja a convite seu para a escola bíblica dominical. Isto porque nós afirmamos aqui que muitas pessoas se converteram através da escola bíblica dominical. Então, teremos um tempo para a expansão da igreja, a começar pela EBD. Então, nós não podemos, como eu já disse algumas vezes, não podemos nos conformar com o número de membros que nós temos. Nós vamos entender de que é necessário, é importante o crescimento, ou seja, a expansão do Evangelho de Cristo Jesus no bairro Fazendinha e também nos outros bairros, porque nós temos outros irmãos que moram em outros bairros que não é o caso, o bairro da igreja. Mas vamos utilizar esses irmãos para que sejam bênçãos, para que sejam pessoas que possam testemunhar do Evangelho em seus lares, através do estudo da Palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero agora pontuar alguns itens que creio que ser muito relevante para este momento. Vale muito ensinar a Palavra de Deus. No Novo Testamento, temos um grande exemplo de ensino em obediência a Deus, em dedicação exclusiva ao ensino. A história de Israel é dada a nós como exemplo e para o nosso ensino. Então precisamos aprender sobre o legado que foi deixado para nós. Deuteronômio capítulo 6 diz o seguinte: a necessidade de sua libertação, Israel era um povo de escravos, subjugado por Faraó. Deus viu e sentiu sua aflição e libertou o seu povo. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 a 9. Como Israel, este sob o domínio de Faraó, assim está o pecado sob o domínio de Satanás. Como funciona os ensinos, ou melhor, como funcionava os ensinos naquele tempo? Capítulo 6, verso 1. Estes são os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Verso 6, ou melhor, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, vale muito uma EBD ensinar sobre o único Senhor. Então, na escola bíblica dominical, nós ensinamos sobre um único Senhor. Falar de Jesus é muito bom, especialmente para quem fala e também para quem recebe. Verso 5, ainda de Deuteronômio, capítulo 6, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, irmãos, este é um mandamento deixado pelo Senhor para todos nós. Com certeza, amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, com disposição, com vontade de servir, com vontade de amar, com vontade de dizer ao próximo a importância dele para Deus, a importância dele para Jesus, quando ele o aceita como Senhor e Salvador. Mas no verso 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, queridos, é muito importante nós entendermos que
a palavra do nosso Deus, ela fica gravada, ela fica registrada. Alguém pode, em algum momento, se afastar do Evangelho, mas a palavra ficou, a palavra está registrada no seu coração, na sua vida. Em algum momento, nas horas mais difíceis, ele vai se lembrar do Senhor, daquele Senhor que o salvou, que o transformou, e que por uma circunstância qualquer, ele retorna para a sua condição anterior. Mas quando nós pensamos nos adultos, também nós vamos pensar nas crianças. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarão, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, irmãos, nós verificamos que a palavra de Deus, quando chega à criança, aos ouvidos das crianças, com certeza elas vão gravar, elas vão internalizar aquele estudo, aquela história, aquela palavra bíblica, aquele proceder do professor na maneira de ensinar. Tudo vai contribuir, consequentemente, para a formação da criança. Então, nós entendemos, meus irmãos, que vale a pena nós mantermos uma escola bíblica dominical com toda a estrutura, com todo o envolvimento, com aplicação de recursos, com uma sala bem equipada, bem preparada, para que possamos preparar as nossas crianças do presente e do futuro para a glória do Senhor. Então, está definida que daremos, então, instruções. E esses deveres são dos pais e da igreja na formação religiosa dos filhos. Muitos acham que o problema disciplinar da criança deva ser lá do professor da escola bíblica dominical. Mas não, isto é dos pais. Os pais é que têm essa responsabilidade. A igreja, ela tem a responsabilidade da formação religiosa, de dar o ensino bíblico, de dar o ensino da palavra de Deus, de dar conhecimento, de dar histórias bíblicas para as crianças. Essa é a finalidade da Igreja de Cristo Jesus da nossa cidade. O verso 9 diz: e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Isso é o verso 9. Então, quero dizer, irmãos, que os deveres são dos pais e na formação religiosa dos filhos. Então, os pais têm também a responsabilidade na formação espiritual de cada filho. Então, é a responsabilidade também dos pais. A igreja, ela dá aquele complemento, ela dá aquele suporte, ela dá, melhora até mesmo os conhecimentos que, às vezes, em algum momento, algum pai deixa, então, a desejar. Então, o texto trabalha dando orientações a pais e filhos. Então, esse capítulo 6 de Deuteronômio, conforme já explanamos, meus irmãos, é importante para todos nós. Então, fica aqui uma definição de futuro. Quando o teu filho te perguntar no futuro, qual a escola que você estudou? Na igreja, quando criança, você participou de quais organizações? Eu me converti na escola bíblica de férias, do ano tal. Eu fiz a minha decisão ao lado de Cristo Jesus quando criança. Eu me batizei quando ainda era uma criança, dos 6 aos 12 anos. Sabe quem foi a minha professora na igreja? Hoje ela é diaconisa. Então nós temos que ter essa visão de futuro. Então, os irmãos podem estar certos de que o que nós somos hoje é fruto do futuro, aquilo que nós somos na vida cristã. Muitos se converteram já na fase adulta, com certeza. Nós respeitamos isso, mas, meus irmãos, muitos, milhares e milhares de adultos hoje tiveram uma formação no preparo da escola bíblica dominical, na EBF e nas atividades de educação religiosa da igreja. Então, temos que ter esta visão de futuro. Fazer uma boa plantação hoje, colher bons frutos amanhã. Hoje,
somos esses bons frutos. Não pode estar certo disso. Hoje nós somos esses bons frutos. Se estamos atuando na Igreja de Cristo Jesus, é porque estamos reproduzindo, colocando em prática aquilo que aprendemos no passado. O item 2, hoje somos um povo amado por Deus. Um povo abençoado mais do que todos os povos. Um povo separado por Deus dentre todos os povos. Um povo que pertence a Deus. Um povo amado e abençoado. Um povo de propriedade exclusiva, ou seja, um povo santo do Senhor. Um povo em uma aliança totalmente com o nosso Deus. Então, irmãos, nós somos um povo amado, somos um povo escolhido por Deus, somos então um povo separado por Deus e somos um povo, meus irmãos, de uma propriedade exclusiva, ou seja, nós somos do Senhor Jesus, nós somos do nosso Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos preparados para trabalharmos de sermos realmente filhos de Deus. Então, queridos, nós tivemos então nosso primeiro item, vale muito ensinar a palavra de Deus. Falamos agora, hoje somos um povo amado por Deus, e eu quero então trabalhar agora com o item 3. Por que somos especiais? Um dia tivemos a oportunidade de ouvir de Jesus, quando pequenos ou até já na fase adulta. Então nós temos essa consciência, como já disse anteriormente, né? Alguns hoje estão desfrutando de bênçãos que é reflexo, ou que vem a ser reflexo daquilo que aprenderam quando crianças, na escola bíblica dominical, na escola bíblica de férias, no departamento de educação religiosa da igreja, enfim, em algum momento fomos envolvidos para tal. Então, um dia nós tivemos a oportunidade de ouvir de Jesus, quando pequenos e até mesmo adultos. Participamos então de uma EBF. Trabalhamos em uma EBF. Fomos ajudantes em uma EBF. Contribuímos com uma EBF. Apoiamos o ministério com crianças. Apoiamos o pastor em seus projetos. Concluindo então, irmãos, o nosso estudo, temos sido uma igreja bíblica. Provérbios 22, verso 6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, esta é uma promessa. E esta promessa, meus irmãos, ela está se cumprindo dia após dia. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Agora, quais os tipos de instrução? Então, nós temos instrução de procedimentos de vida, do dia a dia. Nós temos a instrução material, que também é algo do dia a dia, mas nós temos que entender, meus irmãos, que a criança, o adulto, precisa também da instrução espiritual. E essa instrução espiritual, ela é adquirida no lar e é adquirida na igreja, através da escola bíblica dominical, através do departamento ou do Ministério de Educação Religiosa e outros ministérios da família, outros ministérios que contribuem para o crescimento cristão, e nós somos gratos a Deus por aquilo por sermos hoje, meus irmãos, instrumento então nas suas mãos. Irmãos, ofereçam tudo o que vocês puderem dar aos seus filhos e netos. Tudo que você puder investir nos seus filhos e nos seus netos, vocês devem fazer, porque estaremos, como já disse, estaremos colhendo no futuro. Mas não esqueçam a instrução espiritual. E eu quero dar uma frase, meus irmãos, que eu não vi essa frase em nenhum lugar, mas dizer aos irmãos o seguinte: Bíblia neles, irmãos,
é o que eles merecem. Bíblia neles é o que eles merecem. Contamos então com as orações e o apoio hoje e no futuro. Que Deus nos abençoe, é a nossa oração nesta noite. Amém. Pertence a ti.
pouco, mas foi muito bom você estar com a gente. Volte sempre! Temos nossos cultos na quarta-feira, domingo pela manhã, escola dominical e domingo à noite, nosso grande culto de celebração ao nosso Deus. Entre nós sempre haverá um lugar especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Excelente semana para todos. Lembre-se, tudo isso vai passar. Deus é contigo. Tchau. Beijão, hein? Beijinhos de coração. Deus, o que está acontecendo ainda não entende. Deus, aconteceu tão de repente, isso eu nunca vi. No começo ninguém dava muita importância, pois da China pro Brasil é bem grande a distância, e achávamos que iria ficar tudo bem. Mas num piscar de olhos o mundo mudou, e em todo o planeta o vírus se espalhou, e entre pobres e ricos não escolhe ninguém. A ficha ainda não caiu pra uns até agora. São milhares de pessoas que estão indo embora sem poder dar um abraço, ao menos um adeus. E o povo tá dividindo, falta direção. Uma parte quer ficar em casa e a outra não, pois do jeito que estamos, só a mão de Deus pra nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós. Oh, meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz, a nossa voz. Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo. Tens o controle de tudo e sabe o que faz. Mas também tem muita gente que faz caridade, e eu tô percebendo que a sociedade agora nesse momento somos todos iguais. Saudamos todos os médicos e enfermeiros que contra o coronavírus são os primeiros